Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e no vídeo hoje de filosofia nós vamos falar sobre a filosofia helenística. Vamos entender o contexto histórico e as principais escolas desse importante momento da filosofia, a filosofia helenística. Podemos destacar três acontecimentos que mudaram o período clássico para o período helenístico. A transição desses dois períodos foi iniciada principalmente com a morte de Alexandre o Grande. Com a morte de Alexandre o Grande, o reino da Macedônia que estava se desenvolvendo foi dividido e nessa divisão enfraqueceu o poder, continuando o processo de decadência do Império Grego. A gente vai ter o crescimento do Império Romano, que começou a conquistar terras gregas e assim enfraqueceu o poder econômico, poder político dos gregos. Um segundo movimento que se destaca no início do período helenístico foi a mistura do pensamento grego com o pensamento dos outros povos. Na realidade, com o avanço do reino da Macedônia, de Alexandre o Grande, o desejo dele era que o mundo fosse grego, que a cultura grega pudesse prevalecer sobre os outros povos. E isso aconteceu, em parte. Entretanto, nós vamos ter também já o povo grego sendo influenciado pelas outras culturas. Nesse caso, nós vamos ter uma mistura cultural, uma forma de um sincretismo cultural. Corroborando com esse processo de mudança do mundo, nós vamos ter agora o grego já desiludido com a cidade-estado. Aquela ideia de uma Atenas perfeita, de Esparta poderosa, caiu da mente dos gregos. E agora eles estão desiludidos, eles passam a ser agora não mais o cidadão da polis, mas o cidadão do mundo, uma pessoa que já não tem uma identidade dentro de uma cidade-estado. Com todas essas mudanças, nós vamos ver que agora as escolas filosóficas que vão crescer nesse período, elas vão principalmente se preocupar com a felicidade, como obter a felicidade. Vai se destacar o epicurismo como uma das principais escolas helenísticas. O epicurismo foi fundado por Epicuro de Samos. Sua filosofia vai se basear na ideia da fuga da realidade. Para ser feliz, é necessário que nós venhamos a nos afastar de tudo aquilo que gera um sofrimento, um mal-estar, um conflito. Nesse caso, Epicuro vai destacar também a questão dos temores de Deus, aquela crença de que Deus pode intervir sobre a nossa vida, nos castigando. Isso não deve fazer parte da mente daqueles que seguem o pensamento do epicurismo. O epicurismo ensinava que Deus existe sim, mas ele não vai intervir na vida humana. Então não se preocupe com Deus. E também não tenha o temor da morte, a realidade da morte não vai afetar a vida humana. Então viva o seu momento e esqueça a preocupação com a morte. Além da fuga da realidade, o epicurismo ensinava a valorização do prazer, buscar fazer aquilo que sente prazer, o que gosta, buscar a felicidade. Isso deve ser primazia na vida das pessoas. Faça aquilo que tem vontade. Essa era a ideia que o epicurismo propagava como fundamento da sua filosofia. Em contraposição, vamos encontrar o estoicismo, como também uma escola muito importante do período helenístico, mas que vai ter um pensamento contrário ao pensamento do epicurismo. O estoicismo foi fundado por Zenão de Cítio. Esse nome, estoicismo, se deu porque Zenão ensinava os seus alunos debaixo do estoa, uma forma de uma garagem muito comum lá na Grécia. Por isso, o nome estoicismo, porque ficavam debaixo do estoa. O estoicismo defendia a questão do determinismo. Tudo já foi estabelecido pelas leis naturais. Eles entendiam que as leis físicas, leis naturais, já iriam determinar os acontecimentos, as circunstâncias.
Portanto, o ser humano ele iria viver debaixo de circunstâncias já estabelecidas, predestinadas. Nesse caso, eles defendiam a questão da ataraxia, que era um termo grego que dá a ideia de não se apavorar com as circunstâncias. Diferente do epicurismo, que a pessoa tem que fugir da realidade, no caso do estoicismo, o indivíduo precisa aceitar a realidade, reconhecer a realidade e viver de acordo com aquela realidade, sabendo que tudo o que acontece tem um propósito, tem um significado. Então, a pessoa não deve relutar contra as circunstâncias, tentar querer mudar as circunstâncias, porque já foi estabelecido, mas sim ter uma posição de aceitação, de contentamento diante das dificuldades. Terminando aqui a série das escolas helenísticas, nós podemos destacar também o ceticismo, uma importante escola desse período. Foi fundado por Pirro de Elis, que era um filósofo que defendia algumas ideias que chocaram naquela época, tanto que o ceticismo, né, como escola filosófica, ainda perpetua nos nossos dias. Quando a gente fala assim, aquela pessoa é cética, o ceticismo claro que hoje com uma roupagem mais moderna, né, diferente daquilo que era o princípio do pensamento do ceticismo, mas as ideias de Pirro foram importantes para a fundamentação de toda uma tradição filosófica dentro do conceito ceticista. A base do pensamento do ceticismo é em relação à relação da aparência com a realidade. Para o ceticismo, nós podemos só encontrar a aparência. Cada um vai enxergar algo, vai observar, vai analisar e vai tirar a sua conclusão a partir das aparências. Entretanto, as aparências, elas não representam a realidade, porque a realidade é algo inalcançável pelo ser humano. O ser humano só vai conseguir enxergar a aparência e não a realidade das coisas. E aqui nós podemos concluir que já que o ser humano, dentro do ceticismo, não encontra a realidade, então vai surgir o termo epoché, que está relacionado a não fazer um juízo sobre algo. O ser humano ele é incapaz de julgar corretamente, porque ele só vai enxergar pelas aparências e não pela realidade. Por isso que o ceticismo vai entender que uma vida sem juízo, sem regras, é o ideal para a felicidade, já que o ser humano não consegue encontrar a realidade das coisas e tem que se contentar somente com as aparências, e as aparências não são prerrogativa suficiente para desenvolver um julgamento preciso. É isso aí, essa foi a nossa aula sobre a filosofia helenística. Espero que vocês possam ter curtido o conteúdo e já peço que aproveitem aí para se inscrever no nosso canal, dar um like aí nesse vídeo para nos ajudar. Aguardo vocês na sequência, na nossa próxima aula. Até mais!